Lá em Gênesis capítulo 21. Amém? Nessa noite nós vamos estar falando sobre as características do deserto. Hoje eu tive mais uma vez o privilégio de estar no batismo, irmãos. E é sempre um momento emocionante a gente ver pessoas sendo batizadas. E uma das coisas que nos chamou a atenção e até confirmou, porque eu já estava arrazoando sobre o tema dessa noite, já iria pregar sobre isso, e o pastor Luiz Fernando falou sobre deserto no final do batismo, porque a última pessoa que entrou na piscina, que foi feito numa piscina, aquela menina entrou chorando, porque ela falou assim: eu havia desistido, mas eu estou aqui. Ela tinha desistido do batismo e de repente ela resolveu quebrar todas as barreiras e foi até aquele lugar para descer as águas. Foi um momento muito legal, muito bonito. Uma menina também chegou, as duas últimas, irmão. Uma chegou correndo, desesperada, chorando, né? Que todo mundo já havia se batizado. Aí perguntaram assim: tem mais alguma pessoa? Aí falou: tá se trocando. Quer dizer, chegou correndo, chorando, descendo ali. Foi assim um momento que nos chamou a atenção naquele momento. E o pastor, ele acabou falando sobre aquilo que eu ia pregar hoje à noite, sobre deserto. Então o deserto, irmão, ele tem vários tipos de modo de nós olharmos para o deserto. O deserto é um lugar inóspito, né? Um lugar onde difícil dá para morar. Só um povo que vive no deserto, que são os beduínos, que se adaptaram ao deserto. Mas também não é qualquer lugar do deserto. É um lugar onde tem a escassez de água, a abundância de sol durante o dia e a abundância de frio durante a noite. Que no deserto é muito frio à noite. E eu gostaria de poder entender um pouco sobre essas características do deserto na vida do cristão. Porque quando nós falamos do deserto, irmão, nós não falamos de um deserto literal, de areias, dunas, não. Quando nós falamos de deserto, falamos de situações ao qual o povo de Deus está passando. E há muitas pessoas que muitas vezes estão nesse deserto espiritual, e nesse deserto da sua existência, e nós precisamos ver quais são as características, o que nos leva para o deserto, e quando estamos lá, o que acontece? Deus leva alguém para o deserto, nós nos levamos para o deserto, daí nós vamos estar aprendendo isso. E a primeira coisa que eu queria ler, a primeira ponto que eu gostaria de falar é sobre a falta do reconhecimento da liderança que nos leva para o deserto. Gênesis 21, versículo 9 diz assim, 21, versículo 9: e Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Pai, agradecemos pela vida dos irmãos que aqui estão, por aqueles que nos visitam essa noite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abençoe a cada vida, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. Toca os corações e age para louvor da Tua glória, Pai, é o que eu te peço. Possamos sair daqui fortalecidos, edificados, sabendo que hoje é um dia de festa, é um dia em qual trazemos à memória, Senhor, o que nos dá esperança, em que Jesus morreu e ressuscitou, e foi para junto de Ti, Senhor, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, Senhor, leva as mentes que aqui estão cativas, a ministração da Tua palavra, Senhor, e que nessa noite possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, e que não saímos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Possamos sair daqui, Senhor, firmados,
fortalecidos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então, amado, a primeira coisa, a princípio, eu lendo esse versículo, você vai falar assim: o que tem que haver isso com o deserto? Eu vou falar para você. Na realidade, irmão, Agar, ela era uma escrava. Era uma escrava egípcia da casa de Abraão. E quem comandava, quem a dirigia, quem a orientava dentro da sua casa ou das suas tendas, era Sara. De repente, amado, Deus havia feito uma promessa, e nós sabemos, somos cientes disso, que Deus fez uma promessa a Abraão, que iria dar um filho. Só que muitas vezes, amado, nós não temos a paciência de esperar. Então o que aconteceu? Agar foi dada a Abraão para que tivesse um filho, para que a sua prole, né, se multiplicasse, crescesse, e ele pudesse ter herdeiros. Só que a Bíblia fala, amado, que essa mulher, que era uma escrava, ela, pelo fato dela ter tido um filho de Abraão, na época até Abrão, ela começou a desmerecer a sua senhora. Ela não se lembrou, irmão, que ela era uma serviçal, que ela era uma escrava. Apesar dela ter tido um filho com Abraão, ela continuava sendo uma escrava. Obviamente que uma escrava bem situada dentro dos serviçais de Abraão, porque ela tinha um filho de Abraão, então ela tinha que cuidar bem do garoto. Ela devia comer bem, ela devia dormir bem, ela devia viver bem. Só que muitas vezes, amado, nós não reconhecemos a nossa posição diante de onde nós estamos. Nós temos que aprender isso, porque essa posição de Agar diante de Abraão, ou diante de Sara, porque Ismael tirava sarro de Isaac, como ela também, outra parte aqui, fala que ela menosprezava a sua senhora. Então, amado, quando nós não reconhecemos a liderança que está sobre a nossa vida, quando nós não reconhecemos a liderança colocada por Deus em nossa vida, esse tipo de situação pode nos levar para o deserto. E isso aí realmente na vida de Agar, irmão, foi um fato real, porque teve um momento em que Sara chegou para Abraão e falou assim: olha, dispensa essa mulher com o seu filho. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão, mas Deus, porque Deus, ele não gosta de coisa errada, irmão. Deus não gosta de coisa errada. Aí o que aconteceu? Deus falou para ele: pode mandar ela embora, porque desse garoto eu vou fazer uma grande nação. A promessa que Deus havia feito para Isaac se estendeu para Ismael por causa da precipitação deles. E como Deus não gosta de coisa errada, ele falou: vou abençoar por causa de você, Abraão, e porque a promessa que eu dei sobre você, ela vai acontecer. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que diante de toda essa história, irmão, essa mulher chamada Agar, ela não reconheceu a posição dela, ela não reconheceu que havia uma autoridade sobre ela, e essa situação levou para o deserto. Porque a palavra diz no versículo de número 14, vamos ler juntos lá, diz assim: então Abraão levantou-se de manhã cedo, e tomando o pão e o cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, entregou-lhe também o menino e mandou embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Então, quer dizer, a atitude dela levou ela para o deserto. E essa situação, ir para o deserto com seu filho, não é nada agradável. A Bíblia fala que a água do cantil acabou. Irmão, olha, eu vou falar, eu servi o exército, e teve um momento que eu estava fazendo uma operação num lugar, numa cidade, junto com todo o meu batalhão, e eu esqueci de colocar água no meu cantil. Irmão, quando chegou 9 horas da manhã, eu já estava pedindo um pouquinho de água para cada amigo meu. Quando chegou meio-dia, ninguém tinha mais água. Irmão, a pior, tu fica sem comer, mas sem beber água,
é terrível. Nós fomos beber água às 5 horas da tarde. As pessoas passavam, tomavam água de rio barrento. Eu não tomei. Tachos de talhas de azeitona. Os soldados tomando água da azeitona. Tu imagina, irmão, tomar água de azeitona? De tanta sede. E a água dessa mulher acabou. De repente, irmão, ela se viu numa situação de morte. E o que é que aconteceu? Ela sentou num cantinho e ficou olhando o filho de longe. Falou assim: eu vou esperar eu morrer, ele morrer também. Só que Deus enviou o anjo, e o anjo abriu os olhos dela. E quando ela levantou a sua cabeça, Deus trouxe a solução e a salvação para a vida dela. Então nós temos esse primeiro ponto, a falta de reconhecimento. Então a gente tem que ter noção de quem eu sou, que posição que eu me encontro, e obedecer. Ela não quis obedecer aquilo que havia sido determinado para ela, e ela quase morreu, se não fosse a misericórdia de Deus. Outro deserto é o deserto do povo hebreu, do povo de Israel. Eu olhei lá em Números capítulo 14, e eu vi assim o porquê que esse povo entrou numa situação de deserto. No versículo 14, no verso 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Deus estava indignado. Olha, Deus, lógico que Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Deus, muitas vezes, Ele diminui a conversa para a gente poder entender. Entender que Ele estava indignado com um povo ao qual Ele estava mostrando sinais, ao qual Ele estava se manifestando, e esse povo estava, de certa forma, desprezando Ele. Então, amado, quando nós temos incredulidade no nosso coração e desprezo às coisas de Deus, isso são uma das características, um dos fatores que nos leva para o deserto. E esse povo foi para o deserto de tal forma que ali morreram, que ali passaram por situações adversas, e reclamando, e murmurando, e não crendo, e colocando em dúvida, e querendo apedrejar Moisés, e um montão de coisa, e de repente, amado, Deus, Ele é um Deus que é rico em misericórdia. Glória a Deus por isso, amém? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, como diz a palavra do Senhor, nós seríamos consumidos por causa da nossa incredulidade. Muitas vezes nós temos dúvida no nosso coração, nós ficamos perguntando por quê, por que será, por quê isso, por que aquilo, e na realidade, irmão, quando nós olhamos para Deus, nós vemos a solução em Jesus. A nossa solução para a vida da gente, ela está cravada em Jesus Cristo. É em Jesus que nós encontramos a verdadeira solução. Então, quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais nos dedicamos a Cristo, mais nós vemos Deus fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Só que a incredulidade, irmão, quando a incredulidade entra no meu coração, quanto o desprezo das coisas de Deus, e nós vemos isso, o desprezo. Estava vindo com a minha esposa hoje, primeiro estava indo, vi uma pessoa que quando ele estava numa pior situação da vida dele, onde foi rejeitado por tantas pessoas, e de repente eu vi passando ele no pagode, com a cerveja no chão, tomando cerveja, tudo vermelho. Quando a gente toma uma cachaça, a gente fica meio vermelho, né, irmão? Eu não, né? Não tomo mais. Ficava vermelho, né, vovó? Tu tomava uns pingão quando era lá no Sergipe? Não? Ah, então tá bom. E de repente, amado, veio no meu coração o quê? Assim, puxa vida, quando ele estava numa pior, precisando, ele pediu oração para Marlene, ele pediu oração para mim, ele chorava. Aí de repente ele melhorou de vida.
E ele esqueceu daquele que o tirou do deserto. Nós não podemos desprezar quem nos tirou do deserto. Nós não podemos desprezar com incredulidade e ficar duvidando das coisas de Deus. Será que é isso mesmo? Irmão, se estiver registrado na Bíblia, é isso mesmo. E ponto final. Temos que acreditar no nosso Deus, porque senão estamos no lugar errado. Então, uma das características que nos leva para o deserto é a incredulidade. Para nós, amado, o que significa o deserto para nós? Se não situações, tribulações, coisas mil que acontecem. E nós vamos ver isso depois. O que significa o deserto para nós? Agora tem um deserto que Deus que nos leva. Esses dois primeiros, irmão, quem se levou foram as pessoas. Agar foi para o deserto por causa que ela não reconheceu a autoridade que tinha sobre a vida dela. Ela desprezou a autoridade. Quem despreza a autoridade, irmão, acaba no deserto. Outro foi o povo, que ficou olhando para trás. Quem olha para trás, irmão, nunca caminha direito para frente. Quem fica olhando para as coisas que se passaram, ele não consegue vislumbrar as coisas maravilhosas que Deus preparou lá na frente. Não dá para ficar olhando para trás, olha para frente. O que Deus vai te dar, o que você vai conquistar, as coisas boas que o Senhor vai te dar, vai te doar, vai entregar nas tuas mãos. E pelo fato deles ficarem olhando para trás, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas, amado, e essas pessoas falam assim: não, mas aconteceu isso na minha vida, mas antigamente, outrora, e assim por diante. Irmão, não dá para você apagar o que aconteceu, não dá. Mas você não precisa ficar olhando para ele que está lá atrás. O teu olhar tem que estar lá para frente, porque é para frente que está a vitória. Para trás, quando você olha, você só vê a miséria. Como você foi, as situações que você passou, as misérias que você viveu. Agora, quando eu olho para frente, eu vejo a providência de Deus, a mão de Deus estendida, Deus me esperando, as coisas vão acontecer. Eu não posso ficar olhando para trás, irmão. Eles olhavam para trás, mas lá a gente tinha carne. Deus foi e deu cordonice. Mas a gente tinha pão, Deus deu maná para eles. Nós queremos água, Deus fez sair água da rocha. E o povo, meu irmão, não se contentava. Tem gente que não se contenta com o que Deus está dando. Irmão, ser fiel no pouco. Que Deus te deu pouco, dá glória a Deus. Porque dá glória a Deus quando a gente está por cima da carne seca, que nem diz o nordestino. Aí, irmão, daí é beleza, daí é alegria. Quando a gente está por cima da carne seca, é fácil dar glória a Deus. Agora, quando nós... com batata, né? Carne seca na manteiga. Então, amado, eu fico pensando que nós precisamos aprender com tudo isso. Não, deixa aí atrás mesmo, querido. Deixa lá atrás. Glória a Deus. O que acontece? Nós precisamos aprender. Só que também Deus nos leva para o deserto. Aí a gente tem que entender quando eu vou e quando Deus está me levando. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós temos uma história que pode, na realidade, nos explicar bem o que é o trabalhar de Deus, a preparação de Deus. No versículo de número 1 do capítulo 4, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fica parecendo que Deus ele queria fazer algo com Cristo. Na realidade, Deus ele estava preparando Jesus para o início do seu ministério, porque foi o Espírito que levou ele para o deserto. Então tem situação na vida da gente, preste atenção, irmão, tem situação que nós nos colocamos e tem situação que Deus nos coloca.
Então, quando Deus nos coloca numa situação, por que Ele coloca isso? Ele coloca para nos preparar, para nos adestrar, para a gente aprender a ter intimidade com Ele. Então, amado, tem deserto que é Deus que coloca, mas tem deserto que é a gente que se coloca. Então, amado, eu não quero me colocar em deserto. E nós vamos ver aqui o que significa o deserto para você, ou o que significa o deserto para mim. Aleluia. Nós vimos 3 tipos, né? A falta de reconhecimento da liderança, a incredulidade e o desprezo, e a preparação de Deus. É Deus nos fazendo isso. Agora, o que significa o deserto para nós? Se não, tribulação. Muitas vezes a gente fala assim: irmão, tudo bem? Aí o irmão fala assim: eu estou passando o maior deserto. Isso significa o quê? Que ele está passando uma tribulação. Ou então, o deserto para nós, ele pode ser uma falta de dinheiro ou de coisas materiais. Poxa, eu estou precisando tanto disso e não estou conseguindo. Puxa vida, olha, se me virar de cabeça para baixo, não cai uma moeda. Né? A gente não tem essas expressões. Se me virar de cabeça para baixo, não cai 1 centavo. Eu estou no maior prova. É assim que nós falamos. Também, o deserto pode ser a solidão. A pessoa se sentir só, sim. Que tem pessoa que ela própria se afasta, né? Ela cria a situação de solidão. A falta de perspectiva. Puxa, eu não sei o que vai acontecer. Puxa vida. Isso são as características do deserto. A morte física aconteceu com o povo de Israel, porque eles foram incrédulos. Deus os colocou no deserto e eles morreram lá. Uma nova geração entrou na promessa. Então, amado, muitas vezes o deserto, literalmente em Israel, levou eles à morte. O deserto também significa o quê? Isolamento. Isolamento de pessoas. Tem pessoas que se isolam e tem pessoas que são isoladas. Por quê? Por causa do modo delas serem. Elas mesmas se levam ao deserto. É aquela história que quando uma pessoa fala assim: ô Fran, você vai trabalhar com a Lisiane. Aí tu chega assim: pastor, com a Lisiane não dá para mim trabalhar. Então o que acontece? Ninguém vai querer trabalhar com a Lisiane. Então, se eu der um trabalho para a Lisiane, ela vai ter que fazer o trabalho sozinha. Por quê? Porque ela mesma se isolou, né? Porque muitas vezes pela indelicadeza, muitas vezes pela falta de sabedoria, a pessoa fala assim: eu não quero trabalhar. Então, e quando a pessoa está isolada, irmão, ela se sente o quê? Só, de lado. Fala assim: poxa, ninguém me dá atenção. Muitas vezes ninguém dá atenção para a gente por causa da gente mesmo. Então isso nos leva ao deserto. E o pior lugar, irmão, é estar isolado num deserto. Então nós muitas vezes nos isolamos das pessoas. E Deus, Ele não criou a igreja, irmão, para ser uma ilha. Uma ilhinha no meio do mar. Como Pedro, Jesus, vamos fazer uma cabana? Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos ficar por aqui mesmo, está bom para caramba. Deus não chamou a gente para isso. Tanto que não aconteceu isso. Aleluia. O deserto também pode significar para nós da seguinte forma: a possibilidade de não alcançarmos as coisas prometidas. Por quê? Não teve um povo que não alcançou as coisas prometidas? Quem foi? O povo de Israel. Quem saiu do deserto, irmão, não alcançou, quer dizer, quem saiu do Egito não alcançou a promessa porque teve incredulidade no seu coração. Por isso que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, porque nós nos colocamos dentro do deserto. Agora, o que nós precisamos na realidade, meu amado, é chamar para o deserto alguém quando estivermos lá.
E Deus, em toda essa situação que eu falei, que até agora é tudo ruim, né? Quase tudo ruim, assim, em termos de, olha, aconteceu isso, é ruim aquilo. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, em todo o deserto Ele apareceu. Porque Deus, Ele sempre dá uma oportunidade para nós. Deus, Ele sempre nos dará uma oportunidade, até o momento que Ele vier buscar a sua igreja. Só que cabe a nós identificar aquilo que Deus está fazendo. Agora, o que é o deserto quando Deus está nele? Até agora eu vi o deserto que eu mesmo criei, o deserto que eu mesmo fiz. Agora o deserto que quando Deus está, eu fico olhando, e dentro desses versículos que nós falamos, de Gênesis, de Números, de Mateus, nós vemos em primeiro lugar a providência imediata de Deus. Deus, quando Ele entra na nossa vida verdadeiramente, irmão, Ele providencia o que nós precisamos. Aleluia. Porque quando Ele se apresentou para Agar, primeira coisa, quando ela levantou a cabeça, ela viu um oásis, lugar para sombra e água fresca. Então, amado, quando Deus Ele entra no nosso deserto, Ele traz a providência imediata para nós. Segundo ponto, Ele nos traz proteção de dia e de noite. Por que isso? Porque quando o povo foi para o deserto, ainda que no meio de murmurações, em meio de dúvidas, de incredulidade, a Bíblia diz que havia uma nuvem, e essa nuvem era Deus, guardando o seu povo do sol que ardia, do sol que queimava. Aquela sombra, aquela nuvem trazia sombra para o seu povo. Então, a proteção de Deus, irmão, ela acontece de dia e de noite. Ou significa, todo dia Deus está disposto a proteger você. Todo dia Deus está disposto a te guardar. Todo dia Deus está disposto a criar uma situação, porque Ele trazia a nuvem, e à noite, no momento de frio, no momento de escuridão, Ele colocava a coluna de fogo. E essa coluna de fogo guiava o povo, e essa coluna de fogo esquentava o povo. E essa coluna, ela era Deus na vida daquele povo que estava precisando de ajuda no deserto. Então, amado, nós podemos ver que o deserto, ele não é um lugar ruim quando Deus está nele, quando Deus é a providência nele. Aleluia. Terceiro ponto, Ele nos dá condições para sobreviver. No deserto Ele deu água, no deserto Ele deu o maná, e no deserto Ele deu cordonizes para o seu povo, para que eles não morressem de fome. Isso, irmão, apesar de o povo ser incrédulo, o povo desprezar aquilo que Deus estava fazendo com eles. Então, amado, o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus que zela por aqueles que Ele escolheu. Aleluia. Muitas vezes, talvez na sua vida, você tenha desprezado algumas coisas que Deus tem te dado. Talvez você tenha desprezado posições que Deus te deu. Talvez você tenha desprezado algumas coisas que Deus deu para você. Mesmo assim, o desprezo que foi dado por aquilo que Ele deu, mesmo assim Ele age com misericórdia. Mesmo assim Ele age com amor. Porque, irmão, nós, como igreja do Senhor, nós passamos à margem do amor de Deus e à margem da misericórdia de Deus, porque nós não conseguimos amar o nosso irmão, nós não conseguimos ter misericórdia do nosso irmão. Nós olhamos para o defeito de alguém e apontamos ele. Na realidade, o que Deus quer fazer conosco é que quando eu olho para o defeito do meu irmão, eu possa me compadecer dele, orar por ele, ter misericórdia e pensar, ele pode estar vivendo um deserto, mas a minha oração pode ajudar ele. Deus nos dá oportunidade toda hora. Muitas vezes a gente que não vê, irmão. Nós que escolhemos o nosso caminho, nós que temos as nossas próprias decisões. Mas eu quero te falar nessa noite que muitas vezes as nossas decisões podem nos levar para um deserto de dor, de luta, de escassez.
Só que nós vivemos na graça. E essa graça move o coração de Deus. Sabe por que a graça move o coração de Deus? Porque tem Jesus falando: papai, ajuda o teu filho. Nós temos um advogado fiel que fala assim: ô pai, ajuda ele que ele está precisando. Agora, mas não tem só o advogado, tem o intercessor, que é o Espírito Santo, que geme, que chora com gemidos inexprimíveis diante do nosso Deus por causa de você. Irmão, se não tivesse esse advogado, se a gente não tivesse esse intercessor, nós estaríamos, longe de Deus, muito longe de Deus, porque nós não somos merecedores e não nos fazemos merecer aquilo que Deus tem nos dado. Não nos fazemos merecer, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho para acender a luz que está apagada, para dar aquele empurrão porque tu está parado, para olhar para você e falar assim: irmão, porque nem sempre, quando alguém fala algo para você é mal. Eu muitas vezes recebi críticas, algumas infundadas, mas outras serviram para me melhorar um pouco mais. Você se torna uma pessoa de Deus quando alguém te critica, e dessa crítica você pega ela e traz algo de bom para a sua vida. Aleluia. Quando alguém te critica e você já chuta, você senta o pé, isso é sinal que você ainda não aprendeu o que é viver a vida com Cristo. Aleluia. Agora tem o deserto, irmão. Esse deserto com Deus foi o que apareceu em Jesus aqui em Mateus 4, que é o deserto da capacitação. Eu me lembro de momentos da minha vida que eu pregava só para minha mulher e para minhas filhas pequenas. Eu louvava, cantava, pregava para elas. E eu falava: meu Deus, é a capacitação do Senhor. Hoje eu já preguei em tantos lugares com tanta gente. Deus me fez pregar do mesmo jeito para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 1000 pessoas. Não importa. Porque Deus, Ele nos ensina quando nos coloca no deserto que Ele nos trouxe. Ele nos ensina. Ele muitas vezes nos exorta. A exortação não é mal, porque a exortação nos mostra, aleluia, pontos da nossa vida que precisam ser ajustados, arestas que precisam ser geradas, pecados que precisam ser mostrados a Deus. Aleluia. Então muitas vezes Deus nos exorta, Deus usa pessoas, Deus até fala conosco, Deus nos mostra em sonhos. Aleluia. E eu quero que vocês intercedam, porque eu tive um sonho muito sério essa noite. Só ore: Senhor, não é comigo, não é diretamente, é comigo também, porque a igreja sou eu. Então ore pela nossa igreja, amém, irmão? Eu vi contenda, briga, luta na nossa igreja. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que isso caia nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que o inimigo seja manetado, aleluia, porque Deus, Ele não traz contenda no meio do seu arraial, Deus não traz luta no meio da sua igreja, pelo contrário, Deus, Ele traz tranquilidade, amor, paz. Então, a exortação muitas vezes nos serve para mostrar os pontos a serem ajustados. Também nos faz moldar o nosso caráter. Tem pessoas que precisam mudar o seu caráter. Não é o remorso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que almejar, querer mudar o nosso caráter. Existe o bom e o mau caráter. O caráter, eles são as coisas que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos, irmão, mostra se eu sou um bom ou um mau caráter. São as nossas atitudes. As atitudes que temos mostram se nós temos deficiência de caráter. E muitas vezes a gente pensa que o mau caráter é aquele que rouba, é aquele que usurpa, 171. Não é isso.
Muitas vezes você trata mal as pessoas, você é uma pessoa que tem um egocentrismo, que tem que estar tudo assim em volta de você. Isso também é caráter, é desvio de caráter. A pessoa precisa, porque quem cresce na igreja, irmão, quem brilha na igreja, se chama Jesus Cristo. Eu não posso brilhar aqui nesse lugar. Se eu brilhar, está errado. Eu posso ser canal. Eu posso ser canal de bênção para a tua vida até. Mas quem brilha aqui dentro tem que ser Jesus Cristo. Porque Ele é das nossas vidas. É Ele que nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz. Nos tirou do pecado do lamaçal e nos colocou num lugar seco e firme para a gente viver. Aleluia! Então, amado, olhando para toda essa palavra aqui, eu fico analisando e pensando o que fazer. Eu não quero me colocar dentro de um deserto, porque aprendi que as características do deserto é só coisa ruim. Eu tenho que estar ciente que Deus pode me colocar lá para me ser moldado. Agora, uma coisa é certa, irmão: deserto sem Deus jamais terá vitória. Quando Deus está nesse deserto conosco, a gente vê a luz no fim do túnel. A gente vê um copo d'água. A gente vê solução, porque Cristo é a solução para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu não preciso de nada, eu já vivo bem. Você que pensa. O jovem rico, quando chegou diante de Jesus e falou assim: ô mestre, e Jesus falou assim: por que me chamas de bom? Eu falo, bom mestre, por que me chamas de bom? Bom é Deus, mas eu quero te servir, eu quero seguir o Senhor. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, cumpre a palavra de Deus, cumpre os mandamentos, honra a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, sabe? E ele falou assim: mas eu já faço tudo isso desde jovem. Só, meu irmão, que daí Jesus deu uma pancada. Ele falou assim: então vende tudo que tu tem e me segue agora. Aí o cara falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou rico. Eu sou rico e eu vou vender tudo que eu tenho. Você acha que Jesus queria o dinheiro dele? Você acha que Jesus estava querendo comprar um jatinho para viajar, para pregar, ou um iate para passear, ou uma casa, ou uma fazenda, o que fosse? Você acha que Jesus queria isso? Não, Jesus queria tratar o caráter daquele homem, porque a prioridade dele eram as conquistas que ele tinha, o dinheiro que ele tinha. Ele não tinha falta de nada, mas só que ele não conhecia verdadeiramente o que Deus queria da vida dele. Muitas vezes, irmão, a situação está até boa diante de mim, mas eu não consigo ver o que Deus quer para a minha vida. Deus quer algo bom para você, Deus quer algo maravilhoso para a tua vida. Você só precisa reconhecer disso. E quando eu reconheço isso, irmão, é como você apertar um botão de start. Quando você aperta o botão de start, irmão, aquela máquina começa a funcionar. E a máquina começa a funcionar, meu irmão, e Deus começa a agir, e você já não consegue compreender, fala: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? E se tu está aqui essa noite, irmão, porque Deus te trouxe aqui, Deus está falando contigo frente a frente, não porque eu estou pregando, mas porque Jesus fala que Ele estaria conosco todos os dias. Então, se Ele está conosco todos os dias, Ele está aqui essa noite para falar o teu coração. Ontem uma pessoa falou comigo com um sorriso de vitória. Pobre pessoa. Eu estava no supermercado comprando algumas coisas para nós comemorarmos o aniversário dos nossos queridos pastores, e eu encontrei o antigo proprietário do imóvel que nós estávamos. Eu converso com ele quando eu encontro ele, apesar de todo o mal que ele tentou me fazer. Eu converso com ele, eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim sorrindo: pastor, o Paulo está aí? O Paulo está dando aula? Então, aí uma vez ele falou isso para o Paulo e falou isso para mim, parecendo que ele conseguiu alguma coisa, ou que ele venceu em algo. Ele falou assim:
Onde abundou a graça, superabundou o pecado agora. Agora lá é uma casa, eu alugo lá, é uma casa de swing, lá onde era a igreja. Eu falei, cada um procura o que quer. Cada um entra no deserto que quer, irmão. Swing é troca de casais, irmã. O cara chega com a mulher dele, se engraça com a mulher do outro, o outro se engraça com a mulher dele, e é dança, striptease, é uma baixaria total. Pé da tua casa, Vavá. Dá umas oração lá, Vavá, dá umas rajadas de... Você entendeu? De repente, irmão, a pessoa pensa que conquistou algo. Ele está entrando no próprio deserto dele, irmão, porque um dia, a Bíblia diz que um dia, todos nós nos apresentaremos diante daquele que é Senhor e Rei. Vamos ter que dobrar o nosso joelho e falar assim: Tu és Senhor. Então, irmão, que nós possamos caminhar hoje dentro daquilo que Deus tem falado na nossa vida. Aleluia. Eu não quero ir para o deserto porque eu não reconheci as lideranças que Deus colocou diante de mim. Eu não quero ir para o deserto porque eu não acredito, porque eu tenho dúvida, porque eu desprezo as coisas de Deus. Eu posso sim ir para o deserto no momento em que Deus fala assim: Sérgio, eu quero te preparar para algo maior, então eu vou te trabalhar na tua vida agora. Você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que se esmerar mais na minha palavra, porque eu quero te colocar em outros lugares. Aí sim, daí é deserto de bênção. Vai ter sol, vai ter frio, mas Deus vai providenciar a nuvem, Deus vai providenciar a coluna, Deus vai providenciar a água, para que eu não venha perecer de sede no meu deserto. Mas para isso eu tenho que aprender a identificar os desertos. Então, irmão, se de tudo isso que eu falei, em alguma coisa você fala assim: eu estou um pouquinho aí, ó. É a noite de tu falar: Deus, me ajuda aqui, vai. Muda agora a minha vida, porque eu quero desfrutar das tuas promessas. Deus ele chamou a igreja, irmão, para desfrutar das suas promessas. O deserto de Deus é só para tu se preparar, e é um deserto sem dor. Agora, quando está doendo, irmão, as situações, é sinal que alguma coisa está de errado. Quando a vontade está menor, a vontade de fazer as coisas de Deus diminui. Quando a vontade de vir à casa de Deus diminui. Quando os nossos compromissos com Deus diminuem. Quando a nossa satisfação diminui. Quando falta o sorriso nos nossos lábios. Quando eu não consigo mais sorrir para o meu irmão. Alguma coisa tem de errado. Ah, pastor, me fizeram mal. Libera o perdão. Você vai voltar a sorrir de novo. Irmão, não tem ferida que Deus não cure. Não tem buraco que Deus não encha. Não tem secura que Deus não faça irrigar. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E eu aprendi isso, porque eu sei de onde eu saí. E eu sei aonde Deus me colocou. Só descobre isso quem realmente tem noção de onde saiu e de onde Deus colocou. Eu sei quem eu fui e eu sei quem eu sou hoje. E eu louvo ao Senhor porque eu não merecia aquilo que Ele me deu. Ah, pastor, mas se eu tenho alguma coisa? Eu não tenho nada, irmão. Mas eu tenho uma coroa no céu que Ele prometeu para mim. Não é dinheiro no bolso, mas é reconhecimento de fidelidade. A coroa não é para a gente ostentar. A coroa é só para Deus falar assim: você foi fiel, filhão. Eu estou te presenteando.
Porque você foi fiel. E o que falta muitas vezes em nós é isso. Então, amado, era isso que eu queria falar para você essa noite. Se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou estar fora daquilo que Deus já mandou falar. Então, identifique onde você se encontra. Que lugar que você está, meu irmão? Ah, pastor, eu não sei ainda. Então, ore, Deus vai mostrar para você. Você entrou em algum deserto? Você faz parte de alguma situação dessa que eu li aqui? Tribulação? Falta de dinheiro? Porque, irmão, falta de dinheiro, irmão, a gente que se coloca no buraco. Eu sei, porque quando eu ia comprar um sapato, antigamente eu era assim. Eu ia comprar um sapato, Deus já comprava uma camisa, 2 camisas, uma calça, um tênis e um sapato. Chegava em casa com 4, 5 sacolas. Pô, mas se eu para comprar uma sacola, era um sapato. Hoje, eu vou no lugar, eu até gosto de algumas coisas, mas eu me seguro, porque tem prioridades maiores na minha vida. Então, muitas vezes a gente entra no deserto do dinheiro, das coisas materiais, entramos na solidão, e solidão, irmão, nem sempre ela está atrelada a estar só, assim, sem ninguém do lado. Muitas vezes nós estamos num lugar cheio de pessoas e temos um sentimento de solidão dentro do nosso coração. Deus quer preencher esse sentimento em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho perspectiva do que vai acontecer. Vai acontecer coisas maravilhosas, irmão. Esse ano estamos terminando já quase, mas eu tenho certeza que Deus tem uma promessa maravilhosa para você, para o ano que está entrando. Aleluia, basta você tomar posse disso na tua vida em nome de Jesus. Que nós não entremos no deserto da morte. Por que o deserto da morte? Porque, irmão, muitas vezes nós não tomamos, quem toma remédio não toma remédio, come o que não deve, faz o que não deve. Eu estava tomando um chá outro dia, brincadeira, tomando chá, hein? Isso é para a posteridade, tem que tirar foto e gravar. Eu estava tomando um chá e eu encontrei a mulher de um pastor, falecido pastor, faleceu já uns 15 anos ou mais. A Jurema deve conhecer o pastor André, gordão, negão, cantava bem e tal. Colocou a mão no batente da porta, caiu duro, infarto. Por quê? Estava obeso. Então, meu irmão, tem hora que nós nos colocamos no deserto. Aí, primeira coisa que tu vai no médico, quando estou com a pressão alta, estou passando mal, dele pergunta, tu tomou teu remédio? E ao maior parte das vezes a pessoa fala assim, esqueci, ou não comprei. A gente coloca a gente no deserto, irmão. Você entendeu? Mas fala assim, tem que fazer isso, parar de tomar Coca-Cola. Ainda bem que Deus está falando com vocês. Glória a Deus. Né? Por isso que eu comprei Guaraná hoje. É a mesma coisa, irmão, só muda a cor. Você entendeu? Eu fui almoçar ontem com os pastores aqui da igreja. O que eu tomei? O pai da mentira é Satanás, hein? Eu tomei suco de maracujá, para mim ficar bem calminho. Tudo bem que depois tomei uma coca, mas deixa pra lá, essa é outra conversa. A de limão estava ruim demais. Cadeira, acho que a mulher coou um suco de limão com a meia. Você entendeu, irmão? Muitas vezes nós nos colocamos na situação ruim, de morte até, porque nós não temos parar para pensar. Eu tenho que fazer a coisa certa. Mano, eu estou com diabetes, come 10 pães. A Lúcia, 10 pães. Mas se deixar, ela come 10 pães. Come. Então o pão, ele vira açúcar dentro da gente. Entendeu? Então come menos pão. Apesar que, irmão, coma bastante pão hoje, porque eu comprei bastante pão para a gente comer, tá bom? Só hoje. Sobra mais bolo, né? Glória a Deus. Você entendeu, amado? Muitas vezes nós criamos isso.
E tem hora que a gente está de um jeito que a gente não consegue ver a promessa de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos essa noite, amém?